Boa noite a todos, queridos amigos, família Ceaua. Vamos continuar com a nossa reunião. Hoje, dando sequência ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus o amparo, a paz, para que tudo corra bem. Senhor Jesus, amigo de sempre, Senhor deste trabalho, graças a Deus, Jesus, mais uma vez aqui estamos, reunidos em pensamento, em nossos lares, para mais uma reflexão, para mais um entendimento, Senhor, do Teu Evangelho. E para isso, Jesus, pedimos o Teu amparo, a Tua proteção, a Tua paz, para que consigamos, Jesus, entender, sentir e viver a Tua proposta. Que a Tua paz nos envolva, graças a Deus. Nós vamos iniciar a nossa reflexão recordando a história do paralítico de Cafarnaum. Essa história está relatada pelo espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino. E ela começa dizendo assim: Natanael ben Elias, desde há muito tempo, sofre com febres e uma paralisia que o prendeu a uma cama suja e detestável. Impossibilitado de qualquer movimento, se transformou num desprezado repulsivo. Era vítima de extrema miséria física e moral. Aguardava a morte para libertar-se, mas esta não vinha. Natanael ben Elias ouviu falar de Jesus e chorava por conhecê-lo, pois acreditava que Jesus podia curá-lo. E chegou esse dia. Jesus estava em Cafarnaum. Sabendo disso, Natanael pediu a amigos que o levassem à sua presença. Os amigos carregaram aquela cama rústica como uma maca pobre, onde Natanael eliminava suas amargas penas. Chegando à casa onde Jesus se encontrava, a multidão era tão compacta que impedia a entrada pela porta. Havia alarido, desespero, disputas, cenas lamentáveis e dolorosas. Natanael se desesperou. Um dos seus amigos propôs entrar na casa pelo telhado. Ergueriam Natanael e o desceriam pelo teto na sala onde Jesus estava. E assim o fizeram. Depois de vencerem os obstáculos e fazerem uma abertura suficiente no telhado, Natanael, em sua maca, desceu amarrado a cordas até Jesus. A sala estava repleta. Abriu pequeno espaço. Jesus olhou para Natanael demoradamente, em silêncio. Depois lhe perguntou: Natanael ben Elias, crês que eu te posso curar? Sim, creio, respondeu. Então, Jesus, voltando para Natanael, distendeu os braços e alongou as mãos. Falando imperioso, levanta-te,
toma a cama e vai para a tua casa. Os benfeitores espirituais nos chamam a atenção para o comportamento de Jesus ante aqueles que o procuravam. Jesus perguntava o que eles queriam, se desejavam realmente a saúde, se acreditavam que ele os podia curar. Essa segurança íntima, essa certeza do necessitado era de fundamental importância para o restabelecimento da saúde do doente. O querer e o crer são essenciais para a recuperação da saúde, do bem-estar. Joana de Ângeles ensina que o querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro da pessoa. O querer é um sentimento interno, né? É um sentimento da pessoa, é próprio. Ninguém pode querer por mim, só eu. Eu busco essa vontade, esse desejo, esse querer. É meu. E Joana ensina que quando nós queremos em profundidade, sem reservas, ou seja, sem condições, sem aquele mais, sem aquele porém, quando nós assim queremos, há uma alteração nesse quadro interno nosso, auxiliando o organismo na restauração do que foi lesado, danificado. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito, diz Joana de Ângeles. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito. Se o espírito deseja se harmonizar, ele imprime nesse desejo a força da parte que compete ao próprio espírito na sua restauração. O ato de querer libera a pessoa dos elementos perniciosos que se apresentam tanto na emoção, como na mente e no corpo. Então, nós entendemos aqui que a cura, esse restabelecimento, esse equilíbrio, essa harmonia, a saúde principia na própria pessoa, porque principia nesse querer, nesse desejo. Querer é se decidir. Decidir pelo medo ou pelo enfrentamento responsável. Querer é se decidir pela acomodação ou pelo trabalho, pelo tratamento ou pela doença. É decidir-se pela saúde ou pelos tóxicos, pela espiritualização ou pelos sentidos. Joana de Ângeles ensina que, desse modo querendo em profundidade, arrebentamos as cadeias da revolta persistente, da autocompaixão, das sombras nas quais a pessoa se oculta. Quem realmente quer, investe. Quem realmente quer, investe e colhe os resultados desejados. Esta é uma manifestação do querer. Esse investimento, essa ação,
é uma atitude do querer. Foi o que fez Natanael. Natanael quis ver Jesus e movimentou meios para encontrar-se com Jesus. Amélia Rodrigues relata que a viagem foi muito difícil, que lhe causou muitas dores, mas o querer gera sacrifícios e Natanael queria ver Jesus. Joana de Ângeles ainda nos fala sobre o crer. Ela trabalha o querer e o crer, que está relacionado à fé. Joana diz que o crer é uma decisão grave. Por quê que é uma decisão grave? Porque é de maturidade emocional e humana. Se é de maturidade emocional e humana, nós entendemos que o crer se desenvolve, né? O crer é a fé, ela se desenvolve. O crer é instintivo, se crê por instinto, mas também por conhecimento, conhecimento experimental. Embora a crença seja inata no homem, ela precisa de estímulos para desabrochar, para desenvolver. Ela é de maturidade emocional, de maturidade humana. Por isso, é uma decisão grave, porque exige essa maturidade, esse desenvolvimento. É um sentimento que alavanca, não é? A fé, ela é uma alavanca, ela é uma força, ela promove cura, mas precisa ser desenvolvida, precisa de estímulo. Joana de Ângeles ensina que há uma crença automática, natural, que induz a aceitação dos fatos, das ideias e experiências, sem análise racional. E existe uma outra que é resultado da elaboração da lógica, das evidências dos acontecimentos, que está relacionada ao conhecimento. A crença é inata no homem, mas se fortalece, cresce, mediante o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, e se faz necessário que ela cresça. Quando se quer, despojado de dúvida, já se acredita no êxito. A exemplo de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum. O receio não tem guarida. Natanael não receou. Ele desejava, ele não tinha dúvida, ele acreditava no êxito, que ele seria curado se estivesse na presença de Jesus. Então, acreditando nesse êxito, despojado dessa dúvida, Natanael empreendeu a viagem. Aí o que acontece? A nossa mente, nossos pensamentos, que estão movidos pela vontade, se iluminam e o medo não encontra guarida. Não há espaço para o medo, para o receio, para as sombras. Joana de Ângeles ensina que querer e crer conduzem à luta que não cessa com êxito.
Aquelas pessoas que pensam que lutou, trabalhou, buscou, investiu, alcançou e agora podem descansar, estão enganadas. Estão enganadas. Joana aqui ensina que o querer e crer conduzem à luta que não cessa com o êxito. Após eu ter alcançado o que eu almejava, o que eu precisava, o querer e o crer precisam prosseguir. Esses dois valores morais devem prosseguir comandando para impedir que a gente tenha recaída, para impedir o reaparecimento de uma doença, de uma situação desagradável qualquer. São dois valores que precisam ser bem cuidados. Como eu cuido do meu querer, do meu desejo? Satisfazendo-o sempre? Como eu cuido da minha crença, da minha fé? No caso do paralítico de Cafarnaum, que foi descido pelo telhado, como em outros casos, como o cego de Jericó, quando Jesus pergunta para ele: "Que queres que te faça?" Ele responde: "Senhor, que eu veja." E Jesus diz: "Vê, a tua fé te salvou." Ainda em outro caso, a mulher cananeia que implora socorro para sua filha endemoninhada, Jesus lhe diz: "Mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas." Jesus faz as perguntas: "Tu crês que eu te posso curar? Que queres que te faça?" Jesus diz: "Grande é a tua fé, seja feito como tu desejas." Assim, Jesus está nos ensinando a desenvolver a fé pelo poder que ela tem. Mas nos ensinam os benfeitores que não basta a manifestação desses sentimentos, a fé e o querer, o desejo de resolver as aflições. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de ser feliz e crer que o conseguirás. Nada te impede o tentame. Basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça-a. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhes foi diverso o esforço para a vitória. Sucede que iniciaram labor sem que o soubesses, e agora veio somente o resultado. Ademais, apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Se queres a paz e a saúde, e crês na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Joana está falando do quê? Joana está falando da fé e da vontade, sobre a necessidade da nossa ação, a necessidade de atitude. A fé e a vontade precisam ser ativas. Nós somos pessoas de boa vontade? Nós somos pessoas de boa vontade? Nós podemos observar os acontecimentos da vida
de forma passiva. Mas a vida é movimento incessante. A vida exige de nós boa vontade. Por quê? Porque a má vontade gera sombra. A sombra favorece estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual conduz ao abismo. Mensagem de Emmanuel. Estamos falando de boa vontade. Quando, no nascimento de Jesus, alguns benfeitores espirituais já nos deixaram a mensagem da boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Poderíamos dizer que tudo começa pela boa vontade? A boa vontade é uma força positiva, né? É uma força indispensável ao desenvolvimento humano, ao progresso espiritual. É uma força indispensável na resolução das aflições, nas relações humanas. Nós vimos que a fé é um remédio para as aflições, mas a fé precisa ser desenvolvida, estimulada para ser esse remédio. E isso só se fará pelos de boa vontade. Boa vontade para ouvir, boa vontade para aprender, boa vontade para entender, boa vontade no tratamento de saúde, boa vontade para aguardar os resultados, boa vontade de servir, de perdoar, boa vontade para tudo. Do contrário, teremos a rebeldia. Nós conhecemos aqueles que reclamam de tudo, que encontram dificuldade em tudo, pessoas impacientes, intolerantes, pessoas de má vontade. Isso é rebeldia. Rebeldia que gera dificuldades várias e sofrimento decorrente do sofrimento. Aí temos a desgraça real, que é aquela consequência má de uma ação impensada, precipitada, de ódio, de insubmissão. A desgraça real é gerada pela rebeldia. Se estamos falando em desgraça real, é porque existe uma outra chamada desgraça, mas que na verdade não é desgraça. No texto, a desgraça real que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é explicado o conceito de desgraça real, que é muito diferente do que a maioria dos homens pensa. Para a maioria dos homens, a desgraça está na fome, na miséria, está na solidão, no desemprego. A desgraça está na doença, na perda de um familiar. Essa ideia está naqueles que só veem o momento presente. A verdadeira desgraça real está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. A desgraça real está no desespero ante uma aflição
que pode levar ao suicídio, que pode levar a uma violência, a um crime, a uma traição, um desespero que pode levar a uma injúria, a uma vingança, ou a uma passividade, a uma ociosidade. Busquemos então anular a rebeldia que ainda existe em nós e desenvolver a boa vontade para termos fé, boa vontade para termos entendimento, para termos calma, boa vontade para resolvermos as aflições, para nos superarmos espiritualmente. É oportuno lembrar que a cura, seja ela física, emocional, espiritual, só se efetiva no corpo quando age na causa, que é o espírito. É oportuno ainda, é preciso lembrar, é preciso identificar Jesus como nosso guia e modelo, aquele que mostra o que é preciso fazer para estarmos plenos, plenos de saúde, plenos de paz, plenos de sabedoria, de amor, de fé. Jesus promovia com os seus questionamentos, os seus apontamentos, uma profunda revolução interna, uma revolução capaz de rever conceitos, ressignificando a vida, ressignificando a nossa relação com o planeta, com os que nos cercam e conosco mesmos. Então busquemos Jesus, estudemos e entendamos a sua proposta de vida plena e o coloquemos como nossa bússola, nosso roteiro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo Jesus, Ave símbolo da paz, pomba
Senhor Jesus, Senhor da luz, graças a Deus, Jesus, te conhecemos, graças a Deus, Senhor, estamos estudando a tua proposta, graças a Deus por esse momento, por essa oportunidade, por esse entendimento, graças a Deus, Senhor. Nós estamos encerrando, Jesus, o nosso momento e te pedimos, Jesus, que nos abençoe para que consigamos manter o desejo da reflexão, do entendimento das tuas mensagens e ir, Senhor, movendo esse sentimento, esse desejo para as nossas mãos, que se transformam, Senhor, assim em ações, em atitudes, que consigamos, Jesus, movidos, sensibilizados pelas tuas bênçãos, ser mais úteis à vida, que consigamos desenvolver virtudes, que consigamos viver, Senhor, a tua mensagem, nos curarmos, nos reorganizarmos, nos harmonizarmos, Senhor, e sermos um instrumento de fé, de calma, de amor, Senhor, especialmente em nossos lares, junto daqueles que têm os compromissos para conosco e nós para com eles. Que a tua paz se faça, Senhor, em nossos lares, por extensão em nosso mundo, tão necessitados de ordem, tão necessitados de amor, tão necessitados de boa vontade, Senhor. Fique conosco, Jesus, nos proteja de todo mal. Graças a Deus.